Olá, bom dia, tudo bem por aí, gente? Entrei um pouquinho antes para poder verificar se está tudo certinho. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Me dá um joinha aí para ver se está tudo certo. Olá, vamos hoje para mais uma live. Hoje nós vamos falar com o Dr. João Paulo Ferreira Guimarães. Na semana passada a gente esteve conversando com ele sobre fadiga, né? E daí hoje nós vamos falar de um outro tema muito importante que envolve a saúde de várias pessoas, né? Nós vamos falar de resiliência em intestino. Então, como a saúde intestinal pode favorecer a nossa capacidade de ter saúde e de nos adaptarmos ao estresse, tá? Então, o tema de hoje é bastante relevante. A gente vai dar aí dicas importantes sobre esse tema. Vamos dar uma pequena relembrada da última, da última live, até porque a gente teve alguns probleminhas, né, de transmissão. E tô aguardando aqui o Dr. João entrar para a gente poder começar. Eu espero que todos estejam muito bem, que essa semana comece com muita energia, com muita coisa boa, né? Afinal de contas, a gente tem que se manter firme nesse período, mantendo a positividade. Obrigada, a Natália falando aqui que eu tô linda. Muito obrigada. E resiliência é um tema extremamente relevante, né? Porque esse termo que vem da física, que é a capacidade que um corpo tem de retornar, de um objeto, uma substância, retornar ao seu estado natural, depois de sofrer algum dano, alguma ação elástica, né? Ele acabou sendo transportado aí para a saúde. Então, é um termo muito usado na parte emocional, é um termo muito usado na parte fisiológica também, né? Então, é uma capacidade que a gente tem de se adaptar, e principalmente ao estresse e às pressões da vida cotidiana. Então, principalmente nos tempos atuais, nós precisamos favorecer para que o nosso corpo tenha essa capacidade, né? A capacidade de adaptação, para que nós possamos retornar, mesmo que sob estresse, retornar a uma condição de saúde favorável. Estou aguardando o Dr. João entrar. Bastante gente entrando aí. Obrigada pela presença de vocês. Vou ver se eu consigo conectar aqui. Doutor... Oi, Leandra. Oi, doutor João Paulo, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo... Hoje vai, né? Sim, sim. Eu também dei uma ajustada na minha internet aqui. Vamos ver, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A live É passada isso. a gente estava com muitas pessoas assistindo e eu acho que vale a pena a gente retomar, né, de algum ponto onde nós interrompemos a semana passada. Estava aqui Legal. explicando para eles, doutor João, que resiliência é um termo que veio da física, né? Que é a Exato. capacidade que um objeto, uma substância tem de retornar à forma anterior após sofrer algum estresse, alguma modificação elástica. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor.
Perfeito, perfeito. Eu atrasei porque eu tive que correr atrás de uma liguinha ali que eu não estava encontrando, mas é exatamente isso, né? Eu acho que é legal diferenciar dois conceitos, duas grandezas importantes, Leandra, que tem muito a ver com a saúde, tem tudo a ver com a saúde, e que às vezes a gente confunde. E se a gente deixar mais claro o significado delas, fica melhor da gente tratá-las e otimizá-las, né? Que é resistência e resiliência. Né? Todo material, inclusive o nosso corpo, né, ele possui duas grandezas diferentes, que é a resistência, que é a capacidade de sofrer distensão, ou seja, você vê que uma liguinha dessa, um elástico desse, ele tem uma resistência relativamente boa, mas se eu puxar mais do que isso, ela vai arrebentar. Esse é o limite de resistência que ela tem. E a resiliência é isso daqui, ó. Eu solto, ela volta para o status original. Né? A resiliência é a capacidade de, uma vez sofrendo uma deformação, o objeto conseguir voltar ao seu status original. Tem muitos materiais que você estica, mas depois que você solta, ele não volta. Ele permanece naquele formato, naquele status que ele foi impresso, né? Que ele distendeu e não consegue voltar ao estado original. E a nossa saúde, ela sofre exatamente dessas duas grandezas. Ela tem representação dessas duas grandezas. Resistência, que é a capacidade que uma pessoa tem de avançar sobre um obstáculo, e a resiliência, que é a capacidade que essa pessoa tem de voltar ao estado original depois que ela se distendeu, depois que ela se esticou. Né? Então, por exemplo, quando você está passando por uma doença, enfrentando algum problema de saúde, você precisa ter resistência para você avançar sobre esse problema. Depois que passa o problema, o seu corpo tem que voltar ao estado original. Se ele não volta, se permanece uma sequela, quer dizer que a sua resiliência não foi 100%. Você não conseguiu voltar ao que você era antes. Então, a gente enfrenta isso todo dia, né? Eu achei o exemplo incrível, porque vendo assim de forma prática, né, as pessoas conseguem entender melhor a diferença dos dois significados. Exato. E de fato, todo dia nós estamos sujeitos a exercitar nossa resistência e também testar nossa resiliência, né? Perfeito, perfeito. Física e mental. E uma interferindo na outra, né? Uma interferindo na outra. Não tem como você desmembrar, né? O corpo tá todo ligado. Pode falar. Na semana passada, a gente falou sobre fadiga. E nós estávamos comentando a parte dos suplementos que favorecem a fadiga. Vamos relembrar isso aí um pouquinho, que favorece o controle desse cansaço da fadiga, né? Você tinha comentado. Tá, a gente tinha falado sobre a fadiga, ela é a perda da capacidade de produzir energia. Né? E quem produz energia no corpo são as mitocôndrias. Então, tudo aquilo que a gente faz que ou aumenta a quantidade de mitocôndrias ou melhora o seu funcionamento, vai interferir diretamente na queixa de fadiga, de cansaço, de falta de energia. Né? Uma delas, tem uma coisa que é muito comum, por exemplo, são os hipotireoidismos. Né? O hipotireoidismo, a pessoa tem uma diminuição do hormônio de tireoide disponível. Se ela tem pouco hormônio de tireoide, o hormônio da tireoide, ele é o responsável por sinalizar para a célula qual é a velocidade de produção de energia que ela precisa trabalhar. Então, se não tem hormônio da tireoide, a célula perde esse controle e vai produzir energia aquém daquilo que o indivíduo precisa. Por isso que é muito comum no hipotireoidismo o paciente chegar com queixa de cansaço, sono, falta de energia, né? Porque ele não está sinalizando bem para as mitocôndrias que ele precisa produzir energia. Né? Mas suplementos naturais, coisas que o próprio corpo produz e que a gente pode oferecer para otimizar essa produção de energia, existem diversos. Né? Um que eu gosto muito é a carnitina. Eu gosto muito da carnitina, por quê? Porque eu sou muito adepto a uma alimentação mais restrita de carboidratos. E toda vez que o indivíduo tem menos glicose circulante e mais ácidos graxos circulantes,
para eu facilitar a entrada de ácido graxo dentro da célula, dentro da mitocôndria, eu preciso de carnitina, que é uma proteína que pega, como se fosse a porta da mitocôndria. Ela pega esse ácido graxo e joga lá para dentro, né? Então, se eu ofereço mais, eu melhoro a produção de energia, porque eu vou ter mais combustível entrando na usina. Então, a carnitina é um importante e, ao mesmo tempo, junto com a carnitina, a gente tem a acetil-L-carnitina, que tem o mesmo efeito, só que cerebral. Então, a carnitina e a acetil-L-carnitina. E dentro da mitocôndria, você tem uma diversidade enorme de suplementos que podem otimizar essa produção, né? Aí a gente tem aí as enzimas mitocondriais, tem um papel fundamental. Você tem a coenzima Q10, a sua forma ativa, o biquinol. A gente tem os magnésios, principalmente magnésio de malato. A gente tem o ácido alfa-lipoico. A gente tem o ácido málico, que é um componente importante do ciclo de Krebs, que vai acelerar, é um ponto de entrave do ciclo de Krebs na produção de energia. Então, se a gente coloca um ácido málico na suplementação, a gente acelera muito a produção de energia mitocondrial. E eu gosto de, pensando nessa lógica, pensar da seguinte forma: se eu tenho uma usina que está produzindo muita energia, é igual uma fábrica que está trabalhando em alta velocidade, ela vai deixar resíduo, ela vai liberar uma série de resíduos ali naquela indústria, o resto daquilo que não foi utilizado. Isso é o que a gente chama de radical livre na prática, que são os oxidantes. Eles vão ficando soltos ali dentro da mitocôndria. Então, se eu coloco junto com uma suplementação uma boa dose de antioxidantes, eu melhoro a limpeza celular, e melhorando a limpeza celular, eu também melhoro a produção de energia. Então, você tem uma série de antioxidantes para utilizar. Você tem a vitamina C, que é a mais conhecida hoje, né? Vitamina C, você tem resveratrol, você tem o próprio ácido alfa-lipoico, você tem o selênio, que é um mineral importante, você tem a glutationa, que é um essencial antioxidante para a gente colocar na suplementação de quem tem fadiga. E eu acho que é nessa linha aí, né? Você pode complementar aí diversos que você conheça. O doutor João, eu não sei se você já ouviu falar, a vitamina C tem ganhado, vitamina C e zinco nesse período tem ganhado um status bastante elevado por conta da questão da imunidade, né? Eu queria contar para quem está nos assistindo sobre a vitamina C lipossomada, né? O que acontece? É uma discussão muito grande de que a vitamina C em doses altas, ela não vai ser aproveitável. Só um instantinho aqui que estão... A vitamina C, existe uma discussão muito grande de que ela não consiga ser totalmente aproveitada, né? Então, as doses utilizadas hoje são variáveis, mas existe uma maneira de aumentarmos a utilização da vitamina C como antioxidante e todas as suas funções nas células, que é utilizá-la na forma lipossomada. Lipossoma é uma estrutura onde eu coloco o ativo dentro de uma formação que vai permitir com que facilite a entrada desse ingrediente na célula. E assim nós desenvolvemos uma vitamina C lipossomada. Não é uma técnica fácil de se fazer em laboratório, mas onde você tem uma otimização da utilização dessa vitamina C. Então, havendo a necessidade de uso, eu recomendo essa forma, né? E você pediu para eu complementar, além de nós usarmos, né, os ativos que favorecem a produção de energia. Alô, Félix. Luciane. Tem muita gente fera assistindo essa live, viu, doutor João? Que eu passo o olho aqui. Tem, responsabilidade enorme aqui. Mas a gente conhece sua competência, viu? Então, além de dar os nutrientes, um dos nutrientes que você citou, que muitas pessoas conhecem, é a coenzima Q10, né? A coenzima Q10, ela é um nutriente muito importante para a produção de energia em todas as células, mas ela tem uma ligação muito grande com o funcionamento cardíaco.
Por quê? Porque a célula cardíaca é aquela que mais demanda, uma das que mais demanda a produção de energia no nosso corpo. E por isso a coenzima Q10 favorece muito a produção de energia e a saúde cardíaca, né? Perfeito. É muito usada já na cardiologia, né? Muitos cardiologistas prescrevendo. Porque ela, inclusive na insuficiência cardíaca congestiva, em quadros mesmo de doença, onde o coração precisa... Não é que há uma coisa importante que eu acho da gente dizer, é que quando você diz estímulo de produção de energia, não é como dar cafeína, por exemplo. A cafeína te acelera, mas não aumenta a produção de energia. Quando você tem coenzima Q10, quando você tem D-ribose, quando você tem magnésio, você otimiza essa produção de energia. Quando você toma muito café, você fica acelerado e queima mais energia, né? Então gasta mais e não produz mais. Tanto que excesso de café ou excesso de cafeína muitas vezes vem como efeito rebote a fadiga. O cansaço piora. Perfeito. Né? E até é uma máquina, né? Uma engrenagem, né, Leandra? É uma engrenagem, igual uma engrenagem de relógio, né? Não adianta você dar muito de uma peça se vai faltar outras, né? Você acaba gerando problema, porque você vai desequilibrar o funcionamento, né? Exatamente. Para quem gosta de tomar muito café, né? Ou que precisa de café, eu gosto de dar uma dica. Muitas vezes o desejo do café não é só pelo café, é pelo açúcar que as pessoas colocam. Então, eu gosto de dar uma dica de usar a D-ribose para adoçar o café. Porque, mesmo que você fique mais agitado, a D-ribose é um tipo de açúcar que não é calórico, mas que repõe energia para as células. Né? Baixa repõe carga energia glicêmica. de forma muito rápida. Exatamente. Então, para os cafezeiros de plantão, tomar sem açúcar e, se necessário, colocar uma D-ribose que adoça de verdade e te dá energia. E fazer uma boa avaliação do cortisol também, né, Leandro? Cafezeiro normalmente é quem tem cortisol baixo, né, doutor? É muito comum mesmo. Então vamos para o assunto de hoje? Vamos. A gente estava falando de resiliência, o nosso objetivo é falar do intestino e qual o papel disso. Conta um pouco para a gente, Perfeito. doutor João, por favor. Então, assim, isso é uma área que já vem sendo estudada há muito tempo e que praticamente todo mês a gente tem uma série de papers, de publicações novas, trazendo novos conhecimentos, né? Se a gente buscar no PubMed, a gente vai ver que esse assunto, desde a década de 60, ele é muito publicado, essa correlação, muito trabalho, mas de 2004, 2006 para cá, ele vem tomando espaço considerável assim, no meio científico, com muita publicação. Então você tem um pico de trabalhos e de correlações clínicas, de clinical trials, de revisões sistemáticas. Você tem uma série de publicações de 2004, 2006 para cá, aumentou bastante. Então é um conhecimento que ele ainda está meio que vago, assim, jogado, né? Tem muitas peças que a gente precisa pegar e encaixar. Mas a principal correlação que eu percebo é o seguinte: pensando nesse aspecto da resiliência, da capacidade de sofrer uma deformação ou uma agressão e voltar ao seu estado original, a gente tem que pensar sempre em relação às doenças, às infecções e infestações. Se você tem um ataque viral, um ataque gripal, um ataque bacteriano, um ataque de verminose e tal, você tem que pensar o seguinte: aquele animal, aquele micro-organismo, ele está atacando o seu organismo, e se ele conseguir encontrar uma brecha na sua primeira barreira de defesa, que é a imunidade inata, ele vai entrar e ele vai gerar uma patogênese, ele vai desenvolver uma patogênese, ele vai desenvolver uma doença. Beleza. Então eu tenho que proteger meu primeiro sistema de barreira. Então quando a gente fala de resiliência, de estar capaz de voltar ao seu estado original depois de uma agressão, a primeira coisa consiste em fortalecer a primeira zona de
defesa que nós temos no corpo, que é principalmente o epitélio respiratório e o sistema digestório. Se eu tenho um sistema digestório que está todo em equilíbrio, eu tenho capacidade de sofrer agressão de outros micro-organismos e voltar ao meu estado original de saúde. Quando a gente fala de sistema digestório, Leandro, eu sempre costumo associar alguns nomes, alguns fatores para eu pensar como eu posso melhorar a qualidade do sistema digestório minha e dos pacientes que eu atendo, por exemplo. Então, o que eu costumo correlacionar? Eu penso assim, sistema digestório precisa de enzima, porque ele precisa digerir aquilo que está sendo comido. Então, precisa de enzima. O sistema digestório, ele precisa que o revestimento dele, a parede dele esteja íntegra. Então, eu preciso de um bom revestimento intestinal. Sistema digestório, preciso de bactérias saudáveis disponíveis na luz do intestino, que são os probióticos, são aquelas bactérias a favor da biose, a favor da vida. Então, eu preciso de probióticos. E esse probiótico, ele precisa de comida, ele precisa de pré-bióticos. Então, eu sempre gosto de associar esses 4 fatores para eu pensar como melhorar a qualidade do sistema digestório. Se eu melhoro a qualidade do sistema digestório, naturalmente eu estou tornando aquele paciente, aquele sistema mais resiliente. Ele tem mais capacidade de, depois de enfrentar uma agressão, voltar ao seu estado original, porque ele tem reserva. Você quer ver o que eu chamo de agressão? Por exemplo, ilustrando, para o pessoal entender bem. Na gravidez, no 3º trimestre de gestação, a mulher ela vai utilizar essas bactérias saudáveis, esses probióticos que tem no intestino dela, para colonizar o intestino do feto. Então ela vai usar parte dela para colonizar o intestino do bebê. Se essa mulher não reabastecer esse quantitativo que ela vai utilizar para abastecer o feto, ela vai ficar, de certa forma, deficiente. Ela vai ficar abaixo do que ela tinha. Agora, imagina uma mulher que tem 4 gravidezes. 1, 2, 3, 4. E entre uma e outra, ela não trabalha os seus probióticos para poder reabastecer esse quantitativo. Cada vez ela vai ficando mais deficiente. Ou seja, uma mulher multípara que teve vários filhos, 2 ou mais, ela tende a ter uma deficiência desse componente número 4 aqui, número 3 aqui, que são os probióticos. Se ela tem uma deficiência, essa pessoa é menos resiliente. Ela passa a ter mais suscetibilidade a desenvolver uma doença e não conseguir voltar ao estado de saúde. Essa é a lógica. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa que abala, tem que voltar. Essa condição que você estava falando da gestante pode, em parte, explicar aqueles que é uma brincadeira que as pessoas fazem, né? O caçula sai mais debilitado, né? O menorzinho é o menorzinho, porque principalmente gestação após gestação, se não houver um cuidado especial com essa mulher, ela vai depletando uma série de nutrientes e, inclusive, prejudicando a microbiota, né? Que vai ser o que vai favorecer a microbiota do bebê. E a gente tem que pensar o seguinte, isso nós considerando que essa mulher está entrando na primeira gravidez dela já com o ambiente intestinal saudável, equilibrado, né? O que não é a realidade de praticamente ninguém dentro da população. Por quê? Porque, como isso é uma ciência relativamente nova e que não chega em todos os lugares, não é todo mundo que tem essa preocupação de equilibrar o ambiente intestinal, né? Quando a gente fala de ambiente intestinal, desculpa, estou falando muito hoje, Leandro, mas... Você é o nosso convidado. Eu amo esse assunto, sabe? Eu penso assim, ó, tem uma analogia que ela ilustra muito bem, e eu gosto de falar isso para os pacientes, para ele entender o que eu quero dizer. É como se fosse o seguinte, o intestino nosso, quando nasce, ele tem que ser... o ambiente dele como se fosse uma floresta tropical, um macrobioma bem rico, cheio de elementos ali naquela foto. Vai passando o tempo, as coisas que a gente vai sofrendo, estresse, gravidez, uso de medicação, ou alimentação desequilibrada, desbalanceada, uma série de coisas que a gente vai vivendo ao longo da vida, vai transformando esse bioma, que seria uma floresta tropical, e um bioma menos rico de variedade,
vai virando uma caatinga, um cerrado, até chegar no deserto. Então, essa progressão ela não é saudável, porque você vai perdendo o status original, você vai ficando cada vez menos resiliente. Por isso que é natural você pensar, um idoso, ele está muito mais suscetível a desenvolver uma doença do que uma pessoa jovem saudável, porque ele já tem a microbiota dele, o ambiente, o bioma intestinal dele já está muito alterado, né? Então, ter esse cuidado com o ambiente intestinal é importante. Então, o nosso trabalho, tanto do paciente quanto do profissional de saúde que está acompanhando ele, é trazer de volta o bioma para o status original. Então, quando você pega um cerrado, você quer transformar ele de novo numa floresta tropical, você vai ter que plantar, você vai ter que regar, você vai precisar de luz, você vai precisar mexer em toda a sua estrutura, né? E para mexer em toda a sua estrutura, tem que ter um apoio mútuo ali de paciente e profissional de saúde. Eu acho que paciente, todas as áreas entram para cuidar do intestino, né? Todo trabalho, um nutricionista funcional tem um papel fundamental, um médico, um terapeuta, um psicólogo, né? Todo mundo tem, o próprio paciente, esse envolvimento, ele trabalha diretamente com a resiliência. Por isso que a resiliência, na minha visão, ela é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas, em termos de saúde. É onde começa o problema, geralmente, né? Qualquer tipo de problema começa ali. Deixa eu aproveitar a sua fala e colocar um ponto que a gente é muito perguntado na farmácia. Perdão. As pessoas têm o hábito de... O uso de medicamentos, normalmente, é por curto período de tempo, né? Então, as pessoas que nos procuram para usar probióticos através das prescrições, né, elas têm uma ideia de que vão tomar por um período curto de tempo. Por quanto tempo eu vou usar isso, né? E o que a gente sabe? O correto, eu acho que seria falar pelo resto da vida mais 6 meses, né? Mas não existe recuperação de microbiota intestinal, dessa floresta que você está colocando, desse ambiente rico, em curto período de tempo, né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso. Vamos pensar assim, ó. Continuando nessa analogia que eu fiz, que eu acho que ela representa bem a explicação. Você imagina o seguinte: à medida que eu fui mudando esse bioma, esse ambiente intestinal, alguns animais que moravam ali foram indo embora, porque não gostava mais do ambiente. Começou a ficar muito seco, perdeu a umidade, a planta que ele costumava comer não está passando mais ali. Então, assim, enquanto eu tinha lá, vamos supor, 100 bactérias diferentes, vamos supor que 10 delas foram embora. Por que foram embora? Porque o ambiente não favorecia mais a permanência dela ali. Qual que é o grande segredo da correção dessa suplementação? A gente tem que entender que o probiótico, ele é a cereja do bolo. O animal, ele volta a morar naquele ambiente quando o ambiente está favorável. Não adianta eu dar probiótico para um paciente ou uma pessoa comprar probiótico à vontade e começar a tomar, porque tem 2 problemas nesse aspecto. O primeiro deles é, quem garante que naquela cápsula o probiótico que está ali é o que está faltando aqui? Não dá para saber isso. Na verdade, existem algumas formas de se identificar, mas na prática usual, você não tem como saber isso. Você tem como fazer correlações, porque cada probiótico hoje ele tem uma determinada função dentro do organismo. Dentre diversas atuações que ele pode exercer, ele tem uma determinada função. Então, a gente faz uma inferência. Se a pessoa tem diabetes, quer dizer que na microbiota dela, nas bactérias saudáveis do intestino, é possível que esteja faltando essa do tipo A. Se a pessoa tem gripes constantes, é possível que esteja faltando a bactéria do tipo B. Se a pessoa tem um tipo de câncer, é possível que esteja faltando o tipo C. A gente faz essas correlações. Então, o que seria o perfeito? O perfeito seria a gente pegar os probióticos que faltam de acordo com a clínica do paciente, montar um pool e entregar para ele, para aquele probiótico voltar a habitar dentro do intestino. Aí vem o segundo problema. O segundo problema é, não adianta eu forçar uma bactéria a morar no intestino de alguém se aquele intestino continua um ambiente não saudável para aquela bactéria. Eu vou dar uma cápsula, ela vai morrer. Então, geralmente, o probiótico, a suplementação de probiótico,
ela nunca acontece por menos de 4, 6 meses. É muito difícil. É muito difícil o paciente começar a suplementar e em coisa de uma semana e um mês ele resolveu o problema dele. Não, porque isso envolve ambiente. Ambiente é um sistema, é um tratamento conjunto com vários fatores. Ela tem que mudar a dieta, ela tem que suplementar outras coisas em associação, ela tem que tratar o emocional, ela tem que aprender a gerenciar o estresse, ela tem que fazer uma abordagem sistêmica para esse ambiente favorecer o crescimento desse probiótico. Então, esse é o segundo problema. Nada garante que essa cápsula vai viver ali durante muito tempo, né? Agora, esses dois conceitos são importantes. Geralmente, eu recomendo o seguinte. Eu geralmente recomendo iniciar os probióticos depois de pelo menos 4 semanas de mudança. Eu falo assim, primeiro você muda a casa, muda o ambiente. Limpa a casa, trata, suplementa enzimas, coloca suplementos que vão melhorar o revestimento, muda todo esse ambiente, depois você começa a jogar o probiótico. E quando começar o probiótico, comece sabendo que você vai precisar manter isso durante um bom tempo. E segundo, para eu te passar a bola mais um pouco, segundo detalhe importante, quando começar o probiótico, eu geralmente sugiro nunca utilizar o mesmo probiótico durante mais do que 2 meses. Por quê? Porque se você vai alternando, a chance de você acertar quais são as cepas, quais são os tipos de probióticos que estão faltando é maior. Imagina se eu tenho 100 tipos de bactérias, só para o pessoal entender. E de repente faltam 10, mas eu não sei quais são essas 10. Eu posso montar 5 tipos de probióticos diferentes, cada um deles com 20 tipos de bactérias, e eu vou suplementando isso em ciclos, em rodízios. Então, geralmente, probiótico, o ideal é você ficar ciclando, você ficar rodiziando tipos diferentes, porque você vai perceber que uma hora você começa uma suplementação com um tipo específico e aquela pessoa melhora muito a saúde. Isso é um sinal de que naquele ali você acertou. Você, putz, olha, eu acertei exatamente o que estava faltando. Tem gente que vai responder muito bem a uns, tem gente que vai responder muito bem a outros. Isso vai variar muito. A gente tem 2 perguntas aqui que eu acho que nós gostaríamos de responder, inclusive todas, né, pessoal? Mas de vez em quando nós vamos colocar uma aqui. Uma perguntando sobre as enzimas digestivas, por quanto tempo pode ser suplementado? E a outra comentando a importância dos 5 R's no início do tratamento. Vamos falar um pouquinho disso? Deixa eu fazer meu comentário sobre as enzimas, né? O que eu observo? Existem problemas que podem ser transitórios de enzimas e existem problemas que já são mais crônicos, né? O que a gente observa? A partir dos 50 anos de idade, as pessoas têm o corpo tem maior dificuldade de produção das enzimas. Então, é possível que numa pessoa mais jovem você consiga corrigir aquele problema que foi ocasionado principalmente por hábitos alimentares inadequados, né? Ou mesmo deficiências nutricionais. Mas numa pessoa mais velha, é possível que você tenha que manter isso por bastante tempo. Perfeito. E a questão dos 4 R's, para quem não conhece, né, é remover, recolocar, é uma limpeza, na verdade. Vou simplificar porque eu nunca guardo totalmente os 4 R's direitinho. É você fazer uma limpeza do corpo, favorecendo a limpeza do intestino e depois recolocando probióticos, recolocando fibras, recolocando principalmente alimentos adequados para que esse intestino consiga se regenerar de forma mais fácil. Quer comentar perfeito. um pouquinho sobre isso? Eu gosto de... Quando eu falo com o paciente, eu geralmente tento simplificar ao máximo a linguagem para ele compreender. Então, essa lógica dos 6 R's, ela é uma evolução dos 4 R's que a gente tem da saúde intestinal, né? São 6 R's, ela evoluiu da lógica dos 4 R's. Na verdade, é um método para você lembrar da saúde intestinal, o que você precisa fazer, que é retirar, reparar, reinocular e restaurar. Então, você tem 4 etapas, 4 coisas que precisam ser feitas. Mas, pela lógica... Em teorias, é o seguinte, é você retirar aquilo que agride e recolocar aquilo que melhora.
Eu gosto de usar 2 R's, entendeu? Porque simplifica mais para o paciente. Então é retirar o que faz mal e recolocar o que faz bem, o que é necessário, né? Retirar o que faz mal é o papel da nutrição funcional. É o paciente pegar um plano alimentar, ele pegar uma diretriz alimentar que favoreça a saúde intestinal. Por exemplo, o excesso de geralmente atrapalha muito. O excesso de açúcar, o excesso de carboidrato simples, o excesso de gorduras, o excesso de que... Então, toda vez que a alimentação ela é desequilibrada, ela favorece perder a qualidade do intestino. Então, é muito importante equilibrar a saúde intestinal. Tem coisas, tem alimentos que são muito ricos em toxinas, em gordura hidrogenada. Tem algumas coisas que característico de destruir a microbiota intestinal. Eu gosto de fazer uma analogia muito boa para o paciente, que é a seguinte. Você pensa assim, um grão transgênico. O que é um grão transgênico? É uma semente que sofreu manipulação genética para resistir mais a pragas. E para ela resistir mais a pragas, ela é transgênica porque ela consegue suportar um pesticida mais forte. Só que o pesticida que é usado na lavoura, ele do mesmo jeito que mata a praga na lavoura, ele tem capacidade de matar as bactérias do intestino. Então, toda vez que uma pessoa faz uma alimentação não orgânica, ela está sujeita a matar as próprias bactérias. Aí você vai falar para mim, mas eu tenho que ser radical e nunca mais comer nada orgânico? Não. Eu acho que na prática isso às vezes é até impossível, porque senão você vai deixar de viver em alguns aspectos. Você tem que achar qual é o ponto de equilíbrio que te permita ter saúde. É diminuir, é equilibrar, achar um ponto que você consiga equilibrar a constância da sua microbiota. Então, os 6 R's é uma evolução dos 4 R's, que na prática são 2 R's, que é retirar e recolocar. É você retirar o que faz mal e recolocar o que faz bem. Quando eu falo recolocar o que faz bem, é você colonizar de novo o ambiente intestinal. Então, é você colocar bactérias que morreram, alimento para essas bactérias, que são os pré-bióticos, as fibras. É você colocar, por exemplo, uma glutamina para ajudar na reparação do seu intestino delgado. É você colocar, por exemplo, um ácido acético, que é um vinagre de maçã, por exemplo, para a fermentação da maçã, para conseguir reparar a parede do intestino grosso. É você colocar enzimas digestivas para ajudar o processo de quebra química das moléculas dos macronutrientes. Tem gente que não tem protease, por exemplo, em boa quantidade e tem uma alimentação rica em proteína. Então, se tem muita proteína e pouca protease, vai restar proteína não digerida lá no intestino. E proteína, alimento não digerido no intestino, é a mesma coisa de agressor. Ou seja, é como se fosse um ataque viral, um ataque bacteriano. Aquilo ali vai inflamar, irritar e sensibilizar o ambiente intestinal. Então a gente precisa digerir bem quimicamente tudo aquilo que a gente come. Então pensa, olha o trabalho que dá isso. Ao mesmo tempo que eu tenho que equilibrar a quantidade de proteínas, eu tenho que abastecer de protease e melhorar o ambiente. Melhorar o ambiente é fortalecer o revestimento. Bicarbonatos, magnésios, a boa hidratação é essencial. Tem paciente que não bebe água. É o básico. Beber água é o básico para melhorar a qualidade do intestino. Se a pessoa não hidratar, ela não consegue melhorar. Pode tomar probiótico, pode tomar enzima, pode fazer o que for, que ela não melhora a qualidade. E vamos até comentar sobre a água, né? Muitas pessoas que fazem seus suplementos, procuram um bom profissional, têm a sua orientação e começam a usar os suplementos, né? E aí no início até é comum que a urina saia mais escura, né? Porque o corpo ainda não está adaptado a assimilar essa quantidade de nutrientes. Então isso vale dizer porque é uma dúvida frequente. Então a urina fica mais escura. Mas olha só, não adianta suplementar se não tiver água. Tudo isso que você está suplementando precisa de água, no caso de probióticos, para ter um ambiente adequado no intestino para funcionar, de vitaminas hidrossolúveis, isso precisa ser transportado do intestino para dentro do corpo.
E nós somos 70% de água. Então, se não houver água, como isso vai circular entre os diversos compartimentos do corpo e ser levado a ter efetividade, né? Então, Perfeito. você, principalmente num paciente suplementado, o aumento da ingesta de água é muito importante. Não só Perfeito. para que não tenha nenhum malefício, mas também para que tenha os benefícios esperados. Exato, exato, exato. Leandra, eu gosto muito de, só introduzindo um subtema dentro desse assunto, que toda vez que fala de resiliência e saúde intestinal, tem um negócio que às vezes costuma ficar em segundo plano e que eu acho que é essencial tocar nesse assunto com os pacientes e com as pessoas que estão tendo esse cuidado, que é o estresse, né? O gerenciamento do estresse. O gerenciamento do estresse tem um reflexo direto na saúde intestinal, né? Por quê? Porque, trocando em miúdos, para ser mais direto, toda vez que você tem um problema para resolver, uma situação problema para ser resolvida, o seu corpo ele tem um hormônio liberado pelas adrenais, que é o cortisol, que ajuda a modular a sua capacidade de resolver esse problema. Só que qual é o problema? O problema é que esse cortisol ele tem uma influência direta na parede do intestino. Quando você está com cortisol demais circulando, você torna o seu intestino mais suscetível a agressões. Você aumenta a permeabilidade intestinal, o excesso de cortisol. Então, geralmente, a pessoa estressada, ela vai se tornando pouco resiliente. Você pode ver que uma pessoa que fica estressada durante um longo período, ela logo depois do estresse, ela adoece. Isso acontece demais. Você vê um paciente gripado em pronto-socorro, você fala assim, você passou por algum problema recentemente? Fala, passei, tive uma crise, um problema no trabalho, um problema no casamento, um problema de agenda, de rotina, perdi um familiar. Ou às vezes não é nenhum problema agudo, mas é um problema crônico que vem se mantendo, está combatendo, está com uma pessoa doente dentro de casa e isso mudou toda a rotina dela e tal. Ou seja, o que eu quero explicar com isso? Controlar e modular o estresse dentro do organismo talvez seja uma coisa que vem antes de cuidar dessa suplementação intestinal. Porque senão, se você não tira o agressor, e o agressor muitas vezes é o estresse, você não resolve a resiliência, você não melhora a resiliência do paciente, né? Então, cuidar do estresse, eu vejo como dois papéis, duas coisas que a gente pode fazer para modular o estresse e conseguir gerenciar melhor o estresse no dia a dia. A primeira coisa é a fitoterapia. Eu acho que a fitoterapia, para modulação dos níveis de cortisol, ela ajuda demais. Se utilizar um relora, um ginseng, uma ashwagandha, algum elemento nessa linha que ajude a você controlar melhor a liberação de cortisol no corpo. E o segundo ponto é o papel terapêutico do profissional de saúde. A terapia de ressignificação emocional. A pessoa tem que aprender a lidar com as emoções. Se a pessoa não aprender a lidar com as emoções, ela pode tomar o probiótico o resto da vida, que o intestino vai estar sempre lascado, sempre pouco resiliente, sempre sofrendo de problema de saúde. Né? Não tem como. Isso é um degrau que vem antes do cuidado com a suplementação intestinal. E aí entra o papel da abordagem sistêmica, né? Você ter um bom apoio de um psicólogo, de um psicoterapeuta te ajudando nisso daí. Eu queria comentar que, ao mesmo tempo que o estresse leva a um desequilíbrio do intestino, por um outro lado, o desequilíbrio do intestino eleva os níveis de estresse. Perfeito. Né? Porque quando eu não tenho no intestino, a gente tem a maior parte da produção de serotonina, que a gente sabe que essa produzida no intestino não é a serotonina que atravessa o cérebro, né? Mas existe uma ligação direta entre os intestinos e o sistema nervoso central. Então, por sinalização, quando o seu intestino não está bom, a sua cabeça não funciona bem também.
né? Perfeito. Então, o seu estado emocional pode ser agravado, porque esses sinais que o intestino inflamado, que o intestino desequilibrado manda para o cérebro, ele vai favorecer uma série de problemas, inclusive emocionais. Então, eu acho que é muito um ciclo vicioso que se forma, né? O Exato. intestino ruim, o estresse favorecendo, piorando a situação do intestino, e o intestino ruim piorando a situação emocional. Então a gente não pode perder isso de vista, né? As pessoas têm até a gente fala, o que você tem? Você está enfesado, né? O termo é muito apropriado, porque uma pessoa Verdade. enfesada cujo intestino não funciona, ela vai ter mau humor, ela vai ter problemas emocionais, né? Porque tem um desbalanço que vai afetar o sistema nervoso central. Nossa, eu percebo, sabe em quem? A gente já sabia disso, mas depois que meu filho nasceu, eu vejo nele, na criança, isso é muito evidente. O João Pedro, vai fazer 3 anos. E quando ele tá perto de fazer cocô, cara, ele muda, ele parece outra pessoa. Ele fica agitado, ele começa a correr, ele fica falante, Aí ele faz cocô, ele para, ele acalma. Aí ele para, volta a consciência dele, tá? Eu falo pra Ana, minha esposa, eu falo, tá vendo, amor, olha só. Isso aí é o maior exemplo que o intestino fala com o cérebro, na prática, né? Você vê o João Pedro tá perto de fazer cocô, ele vira outra pessoa. Fez o cocô, ele volta a ser a pessoa que ele era antes. Né? Então, o que acontece na barriga reflete diretamente no comportamento, a gente pode falar assim, né? No cérebro em geral. Então, eu gosto muito, Leandro, eu penso sempre assim, ó, toda vez que eu tenho um paciente que tem alguma queixa neuropsiquiátrica, por exemplo, transtorno de humor, problema de insônia, problema de memória e tal, eu sempre penso assim, eu tenho que investigar o intestino desse paciente. E é muito difícil as pessoas que chegam para mim, que chegam no consultório, quem está acompanhando aí, que nunca deu essa atenção, começa a reparar isso. É muito comum o paciente que chega no seu consultório com uma queixa neuropsiquiátrica, ele também tem por trás um problema intestinal. Ele, muitas vezes, não fez essa associação. Lógico, porque ele não parou para estudar isso. Mas se você puxar esse novelo, você vai ver que o paciente que tem transtorno psiquiátrico, ele não digere bem a comida, ele tem sérios sinais de disbiose, e tudo isso que a gente está falando aqui, na verdade, tem esse nome, né, que a gente chama de disbiose, que é um sinônimo de desequilíbrio. Então, disbiose é o desequilíbrio do ambiente intestinal. Então, o paciente que tem queixa de insônia, queixa de perda de memória, queixa de transtorno de humor, queixa de alteração comportamental, em geral, ele tem sinais de disbiose crônica. Ele não digere, tem comida que ele come, a barriga estufa, ele não tem um bom ritmo intestinal, a qualidade das fezes geralmente é ruim. Você começa a falar para ele, começa a olhar o seu cocô. Quando você for ao banheiro, você olha como é que está a característica dele. Ele vai falar, é pastoso sempre, eu tenho diarreia todos os dias, eu vou no banheiro 4, 6 vezes por dia. Então, isso é muito comum, essa relação intestino-cérebro, ela tem um vínculo direto. O caminho, ele não é 100% elucidado, mas é meio óbvio isso, porque se você parar para pensar que todo substrato que o cérebro utiliza nas vesículas sinápticas para produzir neurotransmissor, ele é absorvido ou ele é produzido pelo intestino. Então, se a porta de entrada não está funcionando, vai faltar matéria-prima. E o lugar que geralmente estoura o problema é no cérebro. Você vai faltar aminoácido. Geralmente, falta aminoácido, o paciente está apresentando problema neuropsiquiátrico. Geralmente, a correlação inicial que a gente percebe é essa. Né? Por isso que a suplementação com pool de aminoácidos melhora muito a qualidade dos tratamentos neuropsiquiátricos. Independente de qual se é um transtorno de humor, se é um problema de insônia, o paciente começa a usar, por exemplo, um mix right, um complexo de aminoácido bem equilibrado, ele responde muito bem o tratamento que ele já está fazendo. Né? Por quê? Porque se eu aumentei a oferta de nutriente,
mesmo que o ambiente esteja ainda disbiótico, como ele tem mais, ele vai acabar absorvendo mais, então ele melhora a ponta do problema. Ele não resolve o problema, porque se o ambiente ainda está bagunçado, a hora que eu tirar essa suplementação de cena, volta o problema original. Que, aliás, é um problema para os pacientes. Tem muita gente que começa a suplementar e nunca mais volta, né? Acha que resolveu de vez o problema. Mas é porque ele está suplementando. Se ele parar, acaba voltando ao problema original, né? É verdade. Doutor João, nosso tempo acho que está bem perto do fim, senão vão nos derrubar aqui no Instagram. Eu queria primeiro te agradecer, né, mas eu queria que você fizesse algumas considerações para a gente poder encerrar. Aplica sim para autistas também. O transtorno de autismo, está perguntando se tem correlação com o autismo, né? Aplica também, mas no caso do autismo, tem outras alterações de bases cerebrais que interferem também no tratamento da doença, né? Então, eu sempre penso assim, o paciente tem problema neuropsiquiátrico, seja qual for a natureza, se ele melhorar a dieta e suplementar o intestino, no mínimo, ele vai melhorar a saúde. A relação é essa. Pode falar, Leandro, eu te interrompi. Não, a gente precisa encerrar. Queria que você fizesse as considerações finais para que a gente possa terminar. Tá ótimo o assunto, tem muita coisa para falar, mas a gente precisa terminar, não é? Claro, claro. Vamos lá, né? Bom, eu acho que considerações finais que eu deixaria são dois públicos que vão assistir essa live. O público técnico e o público leigo. O público técnico, buscar aprofundar nesse assunto, quem ainda não se aprofundou, porque vai ajudar muito como recurso terapêutico você relacionar intestino com a resiliência e a saúde do corpo. Isso interfere muito na sua qualidade dos resultados terapêuticos que você faz. E o segundo público, que é o público leigo, eu diria o seguinte, procure gerenciar o estresse na sua vida, né? Saber cuidar das emoções, equilibrar as emoções, e um bom profissional que esteja a par desse assunto de intestino para você aprender a suplementar. Perfeito, alguém falou ali que a gente não entrou nesse assunto, que é outra ciência, outro universo ainda dentro desse assunto que a gente falou, que é a saúde bucal, né? A saúde bucal tem uma correlação muito maior do que a gente pode imaginar com toda a resiliência e saúde. Então, procurar fazer um trabalho mais sistêmico possível e da melhor forma possível para poder produzir saúde. Essa é a mensagem. E acompanhar a gente nas redes sociais, né, Leandro? A gente vai postar mais coisas. Com certeza. O doutor João é bastante integrado aí, né, e bastante envolvido com as redes sociais, ele sempre coloca conteúdo de extrema qualidade, né? Eu queria agradecer por você ter aceito o convite, agradecer pelas informações que você colocou. Eu acho que foi muito válida essa live e dizer para quem está nos assistindo que a live está disponível até amanhã, mas também nós vamos baixar e colocar no YouTube da Farmacotécnica. Então, a gente vai deixar disponível essa informação. Doutor João, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado. Desejo a você e a todos uma semana incrível, né? Vamos ter foco, força, perseverança, porque os pacientes dos profissionais estão precisando do apoio deles, né? E a gente tem que se manter firme nessa hora, não é verdade? Vamos nos manter resilientes. Vamos nos manter resilientes. Um abraço, obrigada, tá? Um abraço, tchau, tchau, Leandra. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, valeu. Saiu.